A paz, amados, glorifica o Senhor por mais uma oportunidade de estar ministrando palavras de vida para você. Hoje nós vamos meditar em Atos 4. Por quê? Porque a última palavra que eu ministrei foi Atos 3. E depois que eu ministrei essa palavra, Deus começou a me incomodar. E eu passei a semana meditando em Atos 4, que é nada mais nada menos do que a consequência de Atos 3, né? Os resultados, as consequências do que aconteceu em Atos 3. Então, como eu achei assim uma coisa assim tremenda, né? E de suma importância, eu resolvi meditar nesta palavra hoje. Então eu vou ler, tá? O capítulo 4 todo de Atos e vou retirar dele, né, alguns versículos e trazer a revelação que Deus me deu para passar para vocês, para que nós venhamos absorver para a nossa vida. Amém? Então vamos lá. Pedro e João perante o Sinédrio. Atos 4, versículo 1 em diante. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os principais, os anciões e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais do povo e vós, anciões de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ao qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indultos, se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo, que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não fale mais nesse nome a homem algum. E, chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João, lhe disseram, julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a voz do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda o ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em que se operara aquele milagre de saúde. E, solto eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e os anciões. E, ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo, por que bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra,
e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estende a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Maravilhoso esse texto, maravilhoso esse versículo, esse capítulo, que vai do capítulo 4, do versículo 1 ao 31. Amém? Aqui, amados, falo que as consequências daquele milagre que Pedro fez à porta do templo com aquele coxo de nascença, né? Repercutiu tanta coisa aquele milagre que os escribas, os sacerdotes, os anciões, eles se reuniram. Por quê? Porque Pedro, através daquele discurso que ele tinha dado, ele estava causando um alvoroço na cidade, né? Através daquele discurso, quase 5.000 homens foram ganhos, né? Quase 5.000 almas foram ganhas para Jesus, né? Se converteram a Cristo. Por quê? Porque viram o milagre e ouviram a palavra que liberta, que salva, né? E no dia seguinte desse fato, né, os principais, os anciões, os escribas, o sumo sacerdote, eles se reuniram junto com Pedro e João e eles perguntaram o porquê, com que autoridade eles fizeram aquilo. E Pedro respondeu, né, que eles tinham feito aquilo em nome de Jesus, né, a quem aquele povo crucificou, a quem Deus ressuscitou dos mortos, né, e em nome desse era que aquele homem estava curado. E aqui ele se refere, né, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, né, os sacerdotes, a qual foi posta por cabeça de esquina. E ele deixou bem claro que em Jesus Cristo, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro homem há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, pela ousadia de Pedro de ter falado com os principais, né, os anciões, os escribas e o sumo sacerdote, a ousadia dele, ele cheio do Espírito Santo, ele falou aquilo tudo, e eles viram a ousadia de Pedro, né? E foram informados de que Pedro e João não tinham instrução, eles não eram doutores, eles não tinham conhecimento, né? Conhecimento que eles tinham, que eles estavam passando, era da convivência com Jesus, né? Que eles viveram 3 anos ao lado de Jesus, andando com Jesus. Então, eles não tinham como falar nada. Por quê? Porque não tinha como falar nada ao contrário daquele milagre. Aquele sinal foi notório, todo mundo percebeu, todo mundo viu. Aquilo, não tinha como ir contra aquilo. Então, o que eles fizeram? Eles mandaram, né? Eles se conferenciaram entre si, eles tentaram entrar num acordo, querendo saber o que eles iam fazer com Pedro e João. Então, eles resolveram soltá-los, né? Mas com a promessa de que não divulgasse mais o nome de Jesus, não falasse mais esse nome para homem nenhum, né? E nem ensinasse. E Pedro e João não aceitaram isso, né? E falaram para ele: você acha que nós vamos ouvir primeiramente você antes de nosso Deus, né? Então, ele deixou bem claro que ele não podia deixar de falar sobre o que ele tinha visto e ouvido durante os 3 anos que ele viveu com Jesus. Ele ouviu e ele viu. Então, ele estava passando tudo aquilo que ele ouviu,
e que ele viu. E ele não podia deixar de falar sobre isso. É o que nós hoje vemos, né? Muitas pessoas às vezes não entendem, né? Quando escutam, quando veem testemunhos, quando veem algo, né, maravilhoso, que alguém fala do que Deus fez na sua vida. Muita gente não compreende isso. Mas a gente não pode falar outra coisa. Eu não posso deixar de falar do que Deus fez na minha vida. Eu não posso deixar de falar do que eu vi na presença de Deus. Eu tenho que falar, eu tenho que passar isso. Por quê? Porque eu vi. Então eu posso passar isso para vocês. Agora, era o que Pedro e João queriam fazer. Eles não podiam se calar diante do que eles viveram, do que eles ouviram, do que eles viram. Entendeu? Mas mesmo assim, os principais, os sacerdotes, eles ameaçaram. Mas não tendo motivo para castigar, deixaram ir por causa do povo, porque o povo estava extasiado, o povo estava assim, maravilhado com o que tinha acabado de assistir, de contemplar, de presenciar, que era o milagre daquele homem. E por causa do povo, aqueles homens soltaram Pedro e João, né? Porque o povo todo glorificava a Deus pelo que estava acontecendo. Porque, detalhe, ressalta-se aqui, aquele homem tinha mais de 40 anos. Quer dizer, aquele homem nasceu coxo. Ele viveu mais de 40 anos com aquela enfermidade. E simplesmente através da palavra usada, no nome de Jesus, de Pedro, aquele homem foi curado. E eles foram soltos, né? Chegando junto aos seus, né, aos seus irmãos em Cristo, aos seus familiares, eles fizeram o quê? Eles fizeram uma oração, pedindo a Deus que não permitisse, né, que eles fossem calados, pedindo a Deus que eles tivessem ousadia para falar a palavra do Senhor. Esta palavra aqui, essa palavra que liberta, essa palavra que transforma, essa palavra que restaura, é por essa palavra que vem a fé, é por essa palavra que somos fortalecidos. Então, Pedro, em oração com seus irmãos em Cristo, ele pediu ao Senhor que pudesse continuar e que não houvesse impedimento nenhum para se falar da palavra, né? E para ter a mesma ousadia de estender a mão para curar, para fazer sinais e prodígios pelo nome de Jesus. E ele, naquela oração, aquele lugar moveu-se, e quem estava ali foram cheios do Espírito Santo. O que eu quero passar para você hoje, meu querido, é que quando você está no mundo, você vive uma vida, você não tem muita luta. Você tem luta, né? Porque você está no mundo, você não conhece, né, alguém que pode te dar a certeza de que você vai vencer todas as suas lutas e adversidades, vai superar seus obstáculos. Quando você conhece Cristo, né, porque Ele venceu o mundo quando morreu na cruz. Ele venceu o mundo, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Você conheceu a Cristo, você conheceu a palavra que liberta. Você vai querer passar isso para todas as pessoas que você conhece. Você vai querer dizer as maravilhas que Deus fez na sua vida. Você vai querer compartilhar as bênçãos que você está vivendo na presença de Deus. Isso foi o que aconteceu com Pedro e João. O que acontece? Aparecem sempre pessoas contra tudo aquilo que você está acreditando, que você está declarando. Acontecem situações, acontecem lutas, perseguições, tudo para te desanimar, para te frustrar, para te parar. Situações criadas pelo adversário mesmo. O inferno se levanta, porque ele não quer que você abençoe ninguém com o seu testemunho, com a palavra das coisas que você está vivendo, com a palavra que liberta. O inferno se levanta. E aí, o que acontece?
Se você não estiver alicerçado na palavra, você cai. E é isso que o adversário quer. Então, vamos ter a ousadia, determinação, confiança, igual Pedro e João tinham. Não vamos deixar ninguém, nem o inferno nos calar. Vamos falar das coisas que Jesus fez na nossa vida. Vamos falar, sim, das bênçãos que estamos vivendo. Vamos conhecer, procurar conhecer a Cristo sempre, porque na presença do Senhor nós somos mais que vencedores. Nada é maior do que nosso Deus. Não existe problema na face da terra que seja maior que o nosso Deus. O nosso Deus é maior que todos os problemas. E Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer o impossível na minha e na sua vida. Ele pode nos dar uma vida e uma vida em abundância. Basta que você queira. Eu quis, eu mudei a minha vida. Há 11 anos eu estou na presença de Deus. Não sou perfeita, tenho falhas, peco, erro, falo coisas que desagradam o Senhor, mas o Senhor conhece meu coração e a minha vida pertence a Ele. Tudo que eu faço é para Ele, por Ele. Então, eu tenho maravilhosas experiências com o Senhor. Eu tenho bênçãos que eu recebi do Senhor e eu glorifico e sempre que posso falo. Então, a mesma coisa é você. Procure fazer a diferença no seu trabalho, na sua casa. Procure conhecer a Cristo para você saber quem é esse Deus e o que Ele pode fazer na sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor amado Deus, neste momento eu apresento essa pessoa, Senhor, e glorifico a Ti pela vida dela, Senhor. E agradeço, Senhor, a Ti, Senhor, porque ela parou tudo o que ela estava fazendo para ouvir a palavra que dá vida, a palavra que transforma, a palavra que salva. Senhor, nesse momento, Senhor, eu entrego essa pessoa nas Tuas mãos, eu entrego a sua vida, eu entrego a sua família, a sua casa, tudo que ela possui, Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, debaixo dos Teus cuidados, que o Senhor venha fazê-la entender, que o Senhor venha abrir da sabedoria a sua mente, Senhor, dar discernimento, para ela compreender o que eu quis passar, Senhor, da parte do Senhor para esta pessoa através de Atos 4, Senhor. Que o Senhor venha abençoar essa pessoa abundantemente em nome de Jesus. Amados, se você gostou dessa palavra, se você sentiu que Deus falou com você nesta palavra, em nome de Jesus, clique em gostei, compartilhe com alguém que você conheça, compartilhe com um amigo, com alguém que você ame, que talvez esteja precisando apenas de uma palavra, que você faça, né? Se foi bênção para você, faça essa bênção para alguém que você gosta, para alguém que você conheça. Não é para mim, é para Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus, tá? Esse canal é para anunciar a palavra de Deus, palavra que liberta, que cura, transforma e salva. Amém? Então, eu desejo que você tenha um dia abençoado, um final de semana abençoado, que hoje é sábado, que você possa ser bênção na mão do Senhor. E muito obrigado por você ter parado tudo que você está fazendo e ter assistido essa palavra de vida. E que Deus te abençoe. Amém? Até o próximo Palavra de Vida, se assim Deus permitir. Tchau!